Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, eis aqui em mais um vídeo, o vosso irmão Paulo, ministro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, membro do Ministério Igreja Apostólica Cristo Voltará. Mais um momento, aprove o Senhor, reunir a todos nós, neste momento, porque se deitamos, levantamos, e se passa todo dia, é porque nos permitiu o Senhor. Então dou graças a Deus por mais esta oportunidade. Quero cumprimentar a todos vocês que têm acompanhado a palavra de Deus por intermédio deste canal, Igreja Apostólica Cristo Voltará. Nós fizemos a mudança do nome há pouco tempo, mas tudo para a glória de Deus, não é para a honra do ministério, não é para a honra do homem, mas é para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto que aqui não buscamos seguidores para nós, como já foi dito em outros vídeos, mas buscamos seguidores para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele disse para o apóstolo Pedro, Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Então este é o nosso objetivo, que o Senhor continue levantando homens e mulheres, pessoas com coragem, valentia, para enfrentar as dificuldades, os problemas que nos advêm a este mundo, o qual está condenado e corrompido, quando nós adquirimos a bandeira de Cristo, então nós temos que ter coragem. Então, a você, amado irmão, amada irmã, membro do ministério ou não, familiar, amigo, você que se deparou conosco nesta noite, quero cumprimentar a você com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus. Fiquei algum tempo, sem gravar vídeos, mas eis-me aqui pela misericórdia do Senhor. Deus é conhecedor dos nossos corações e vamos falar um assunto de muita importância nesta noite, que tem ocorrido e acontecido na nossa atualidade, nos nossos dias. Sabemos nós, irmãos, não é um fato novo, mas que tem um vírus aí circulando pelo mundo, o qual já tem levado muitas pessoas a óbito, tem causado aí até um pânico generalizado em certos lugares. As pessoas estão se atropelando pelos mercados para estocarem comida. E muitas das vezes as pessoas, colegas meus, conhecidos ou não, me perguntam se eu já estoquei comida. A minha resposta é a seguinte, eu não. Uma que eu não tenho dinheiro para isso, eu digo para as pessoas. E outra coisa, o justo viverá da fé, como diz a palavra de Deus. Elias, quando ele sofreu uma perseguição implacável de Jezabel, naquele passado, onde era um servo de Deus fiel e temente a Deus, Deus o enviou para um lugar onde tinha um ribeiro de água, mas não havia comida. E todas as tardes diz a palavra de Deus que corvos eram enviados até Elias com a sua porção diária. Então creio eu que jamais o Senhor abandona os seus. Então nós, caros irmãos e irmãs, não temos que nos preocupar, em o que havemos de comer, em com o que havemos de beber, em com o que havemos de vestir. Nós temos que se preocupar verdadeiramente, inteiramente em buscar a presença de Deus. Porque os dias são maus, os dias são trabalhosos, os dias são difíceis. Este é mais um sinal nítido e claro, do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, As pestilências, que está escrito em Mateus capítulo 24, o qual nós iremos meditar um pouco mais nesta noite, Então, tenha uma preocupação séria em buscar a presença de Deus, que jamais Ele te desamparará, jamais Ele nos desamparará. Então, tentar a Deus nós não podemos, de maneira nenhuma, E pensar que estamos imunes a sermos acometidos por este vírus ou por algum outro tipo de coisa. Não, nós não podemos tentar a Deus. Se vier a acontecer conosco, e viermos a partir, que nós viemos a partir para o reino dos céus. Nós não podemos tentar a Deus, se nós sabemos que uma pessoa está com suspeita ou que
que está ali com coriza, tosse ou alguma coisa dos sintomas que tem sido notificado aí nas mídias, a gente também vai, né, ter uma cautela, ter uma precaução, a gente vai manter a higiene, como eles também, o governo aí tem alertado a população, né, manter as mãos limpas e lavadas, né, se tiver um álcool gel passar e daí por diante. Mas o mais importante disso, meus irmãos e irmãs, é a gente estar com os olhos abertos, porque isto é mais um sinal do retorno do nosso Senhor, mais um sinal do retorno do nosso Mestre. Então eu quero convidar a todos vocês neste momento que está conosco, né, que dedicou aí um tempo precioso, né, que o nosso tempo é muito precioso, para estarem conosco, abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante. Mateus, Evangelho de Cristo, capítulo 24, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura. E quando Jesus ia subindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Prestai atenção, toma cuidado para que ninguém venha a te enganar. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, pestilências e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Veja só, meus irmãos amados, minhas irmãs, caro membro deste canal, né, que tem aí acompanhado pela misericórdia de Deus. Os discípulos chegaram até o nosso Senhor Jesus Cristo e foram mostrar a ele a beleza do templo, o tamanho do templo, a grandeza do templo, né, ao qual ali encontrava-se em Jerusalém. E o nosso Senhor Jesus Cristo de pronto disse-lhes: Não vede tudo isto? Vocês estão vendo tudo isto? Em verdade eu digo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. A palavra de Deus nos fala lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no final dos seus versículos ali, que a terra e as obras que nela há se reservam como tesouro para o fogo. A terra e as obras que nela há. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que o céu se enrolará como se enrola um rolo. O mundo ele está sentenciado e condenado. Tudo aqui será destruído, não ficará pedra sobre pedra que não haja de ser derribada. Por isso que a palavra nos diz para que nós busquemos a salvação da nossa alma. Para que nós não busquemos as coisas terrenas, mas para que nós pensemos nas coisas do alto. Para que o nosso coração esteja inteirado em buscar as coisas do alto. Porque não ficará aqui pedra sobre pedra que não há de ser derribada. E estando assentado eles nos montes, os seus discípulos chegaram a ele em particular e perguntaram a ele quando que aconteceriam essas coisas e que sinais haveriam do fim do mundo. Eles tiveram uma curiosidade em saber. Eles queriam se inteirar naquele assunto e em saber o que sucederia, né, do retorno de Cristo e do final do mundo. E Jesus, a primeira coisa que disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado, você varão e varoa, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em nome do Senhor Jesus Cristo e enganarão a muitos.
Muitos hoje têm usado o nome do Senhor Jesus Cristo e têm enganado a muitos, levando multidão após si, alimentando as pessoas com comida estragada, visando somente o bem material, visando somente as coisas terrenas, as quais o Senhor Jesus Cristo disse que não ficaria aqui pedra sobre pedra, que não haveria de ser derribada. Então tome cuidado, para que ninguém te engane, faça prova com Deus se o lugar ao qual você congrega realmente tem te alimentado com a comida espiritual, com a palavra do nosso Senhor. E o Senhor será zeloso também, se tu for zeloso com Ele, te responderá. Então acautela-te, toma cuidado para que ninguém venha te enganar. E Jesus também disse que ouviríamos de guerras e de rumores de guerras, né? Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então Jesus Cristo revelou aos seus discípulos no passado e revela a nós no presente pela palavra que os sinais do seu retorno seriam os terremotos, as epidemias, né, que são as pestilências, as guerras e rumores de guerra. Nós temos guerras e rumores de guerras pelo mundo todo. Há pouco tempo no nosso país aqui teve rumor de guerra com a Venezuela. No Oriente Médio tem guerras a todo momento e rumores de guerras. Estados Unidos com Coreia do Norte, sabe, Rússia com Estados Unidos, China com Estados Unidos, sabe, sempre está tendo algum rumor de guerra. O esfriamento do amor, se você for continuar lendo, o surgimento de falsos profetas. Esses eram sinais que precederiam a volta do nosso Mestre. A Bíblia ele nos deixou relatado para que nós não viéssemos a ser pegos de surpresa, para que nós não viéssemos a sermos pegos dormindo. Por isso é necessário que nós estejamos com os nossos olhos bem abertos, que nós estejamos bem atentos com os sinais do fim dos tempos, com os sinais do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos nós, irmãos, que está escrito lá em Salmo capítulo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que isso significa? Nós estamos passando por uma epidemia mundial, a qual tem acometido mais de 160 países. É um mal muito grande. Hoje as pessoas olham para o nosso país e veem, não, ainda pela proporção de pessoas é muito poucos casos, mas um caso de epidemia, de um algo assim que contamina por toques, né? Se você tocar numa pessoa e levar a mão no olho, no nariz, você já está contaminado. Isso é um algo muito grave, algo muito sério. Então não é as coisas deste mundo que vão nos evitar de nos encontrar com males. Evita. Né? É alguma arma você lavar suas mãos, você, se tiver com um pouco mais agravado ali, usar uma máscara, né? Passar um álcool gel, evita. Mas também ninguém morre na véspera, meus irmãos. Todos nós temos tempos determinados por Deus. Se não for por coronavírus, pode ser por uma bala, pode ser por um atropelamento, né? Pode ser você levar um tombo, você levar um soco. Todos nós um dia teremos que prestar contas diante de Deus, né? Mas se nós podemos evitar alguma coisa, evitemos, tenhamos cuidado. Só que o mais importante desta mensagem, deste momento, é a gente estar percebido com o sinal do retorno do nosso Mestre, com mais um sinal do retorno do nosso Mestre. Então, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, vai ser em vão. Todo o trabalho vai ser em vão, né? Toda a fortaleza que nós nos escondermos, cercas elétricas, câmeras, seguranças, cães, será em vão. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração ligados em Deus. Nós temos que estar com nossos pensamentos ligados em Deus, pedindo a misericórdia dele sobre a nossa nação, sobre este mundo, sobre a vida das pessoas. Que o Senhor nos guarde deste mal, né? E que se este mal vier nos acometer, que nós estejamos preparados para habitar o reino dos céus, para habitar a promessa,
do nosso Deus, né? Muitas vezes as pessoas pensam que por sermos servos de Deus, né, não pode furar um pneu de uma bicicleta nossa, um pneu de um carro nosso não pode quebrar, né? Porque somos servos de Deus não podemos ficar doente, né? Porque não é bem por aí. Não é bem por aí. Nós, como servos de Deus, também podemos passar por todas essas coisas, mas se nós passarmos por ela com o nosso Senhor, glória a Deus, amém. Sabemos que tudo é para a glória de Deus, mas nós não podemos estar vulneráveis, desamparados, né? Por isso, entrega o seu caminho ao Senhor, você que não entregou ainda. Sabe? Fique atento, abra o seu olho, Jesus está voltando, olha os sinais todos aí. O amor se esfriando, sabe? O surgimento dos falsos profetas, os rumores de guerras e as guerras, as pestilências e terremotos. Conversava com os irmãos ontem na igreja, sabe? No culto, não é de se duvidarmos, jamais duvidarei da palavra de Deus, mas que aconteça terremotos em breve, sabe? Aconteceu há pouco, pode acontecer mais. O filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra contra a sua nora. As pessoas se envergonhando do evangelho, se envergonhando da palavra. As pessoas se fechando dentro das suas casas. Cada vez mais inaptas a amar o próximo e a Deus. Então não seja um desses. Busque o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, calça seus pés com a preparação do evangelho da paz, cinge os seus lombos com a palavra. Aí você vai estar protegido pelo nosso Deus. Você vai estar guardado pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Aí você vai estar guardado pelo Deus criador dos céus e da terra, do mar e das águas e de tudo quanto há neles. Um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Então, se atente, abra os seus olhos, não deixe que ninguém venha te enganar. Jesus está às portas, mas não vai vir para buscar a todos. Ele disse que ia preparar lugar. Se não fosse assim, ele não teria dito. Se não tivesse lugar, ele não teria dito. Mas ele não vai vir para buscar a todos, porque nem todos têm esperado o seu retorno. Nem todos têm aguardado a sua volta. Como que ele vai vir para buscar a todos, sendo que nem todos o esperam, nem todos o aguardam, nem todos o amam? Diz a Bíblia que ele há de vir para buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras. Um povo que nasceu de novo, um povo que sofreu, padeceu pela palavra. Então seja um desses sofredores neste mundo, mas alegres nas moradas celestial. A Bíblia diz, irmãos, que hoje o mundo se alegra e festeja e nós estamos tristes. Mas a nossa tristeza se converterá em alegria. Não se esqueça, o justo viverá da fé. Nós sabemos, irmãos, que este algo muito maligno que tem acometido o mundo, essa pestilência, né, muito mal, né, leva o sofrimento maior, materialmente dizendo, para os mais pobres, né? Mas creia em Deus primeiramente, busque a presença dele e tu não ficarás desamparado, né? Tu não ficarás sozinho. Então fique com esta palavra, né? Atente-se para o final dos tempos, para o retorno de Jesus Cristo. Se você esperar a volta dele e andar conforme a palavra, pode ter certeza que para você tem lugar, para mim tem lugar. Mas se não o aguardarmos, mas se não o esperarmos, como poderemos estar livres, né, naquele grande dia para adentrar no reino de Deus? Um lugar onde não haverá pranto, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá doenças, um lugar onde não haverá epidemias, pestilências, um lugar onde não haverá armas de fogo, um lugar onde não haverá guerras, fomes, sede. Um lugar onde haverá só glória, só alegria, só paz, só bondade, só luz. Mas necessário é renúncia,
para chegar até lá. Necessário é nascer de novo para chegar até lá. O princípio do Evangelho de servir a Cristo é mudança. Não esqueça-se disso. Mude e Deus fará por você. Aguarde o retorno dele, faça a vontade dele e tu terás o amparo do Senhor. Então não se desaperceba. Jesus está voltando. Eis aí mais um sinal. Então ficamos por aqui. Pela graça e misericórdia de Deus, vosso irmão Paulo, ministro do Senhor, membro da Igreja Apostólica Cristo Voltará. E até a semana que vem, com a permissão de Deus, retomando aí os vídeos de pregações, evangelismo e palavra, que é o mais importante. A palavra de Deus é o que nos sustenta e que nos alimenta, nem só de pão vive o homem. Então, muito obrigado por ficar conosco até o final e que Deus te abençoe e possa iluminar os seus pensamentos e guardar-te de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.